Boa tarde, deputado Hércules. Boa tarde, senhoras e senhores deputados e demais presentes. O tema que motivou a minha vinda aqui, Cidades Sustentáveis, ele é um tema que está se refazendo como importante, e nós marcamos esse momento que no dia 8, próximo de novembro, se comemora o Dia Mundial do Urbanismo. E basta olhar um pouco das nossas publicações e agendas diárias e noticiários e mostrar que todos os problemas que nós enfrentamos, ou parte deles principalmente, passam pelo ambiente da cidade. A cidade que é tida por alguns como a maior invenção do homem. E a gente fala numa civilização que tem 5, 10 mil anos, e em alguns momentos cidades importantes aconteceram. E no Brasil, isso é ainda mais recente. Nós passamos de uma população eminentemente rural, no início do século passado, para uma predominantemente urbana. 80%, mais de 80% da população hoje é urbana, com cidades, já nós temos acho que 12 metrópoles no Brasil, mais 22 que se enquadram parcialmente nessa caracterização. E a evolução, que se deu muito rápida, ela levou até 1988, quando a Constituição incluiu a política urbana como uma questão relevante. Até aquele momento se acreditava que a cidade aconteceria por conta própria, né, pelos interesses e as construções que iriam acontecendo, e o organismo público bastaria dar uma infraestrutura. Só que não deu certo. Já em 88, então, a Constituição já coloca a função social da propriedade urbana, estabelece o caminho para que, em 2001, o Estatuto da Cidade traga inúmeros instrumentos de gestão, dentre eles os mais conhecidos são os PDMs e PDUs, obrigatórios para cidades com mais de 20 mil habitantes. E em 2008, a gente teve o presente do Congresso Nacional e do Governo Federal, que foi a Lei de Assistência Técnica de Interesse Social, ou seja, a possibilidade de levar a uma comunidade extremamente carente o suporte técnico necessário para produzir as suas cidades e as suas casas, mas que no conjunto geram as cidades. Em 2010 veio a lei que cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e aí não dá para desconectar o Conselho desse histórico, ou seja, ele não é o interesse dos arquitetos, mas da sociedade em busca de uma cidade melhor, porque aquela que nós estamos produzindo até este momento não tem sido suficiente para trazer respostas às nossas necessidades. E mais recentemente, agora no início do ano, o Estatuto da Metrópole, trazendo um novo instrumento para aquele ambiente que não era nem uma cidade, nem um governo federal, nem estadual. O que é isso, a metrópole? É um espaço vivo por pessoas, mas cuja governança é extremamente complicada. Bom, ouvimos falar muito de crise hídrica, crise energética, crise de mobilidade, crise da habitação. Só no Brasil são 5 milhões e 400 mil moradias, demanda por 5 milhões, aqui no estado 77 mil, dados de 2012. E quando a gente fala em sustentabilidade, o próprio Estatuto da Cidade, ele dá uma luz e um caminho muito forte que é o que é a sustentabilidade? O direito à terra urbana, direito à moradia, ao saneamento básico, à infraestrutura urbana, ao transporte e serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Ou seja, provendo isso para a comunidade, nós teremos uma cidade saudável e sustentável para as gerações presentes e futuras, assim está no Estatuto da Cidade. Só que como podemos traduzir essas expectativas que são colocadas no Estatuto da Cidade na prática? Algumas decisões são necessárias. Nós vivemos recentemente a discussão sobre a terceira ponte, que engarrafava, etc. E como fazer a gestão da mobilidade. Tudo bem, a terceira ponte é uma questão relevante, mas a questão maior é como fazer para que as pessoas não precisem atravessar a ponte. Criar novos centros, que nós chamamos no urbanismo de policentricidades. Esse policentrismo, esse sim vai garantir que a pessoa trabalhe, more, estude, tenha saúde próximo de casa. Isso sim seria pensar na mobilidade integrada à solução das cidades. E as legislações das nossas cidades, os PDMs, que provavelmente nem se encontram nos seus conceitos, quando as cidades se encontram nas suas ruas e nos seus usos.
Será que todas essas nossas legislações urbanas e ambientais, ao final, se praticadas em pleno exercício, elas gerarão uma cidade melhor? O que tem nos mostrado é que ainda não. Elas são importantes, mas ainda não suficientes. E a partir daí tem outras questões técnicas que podem ser trabalhadas. Densidade, verticalização, enfim, toda a infraestrutura urbana integrada a um conceito de cidade. E é isso que tem faltado nas nossas discussões. Qual é o conceito de cidade que nós precisamos? Mais do que queremos, aquela que precisamos. E, inclusive, isso é um tema tão relevante que será pauta de uma discussão em Quito, promovida pelas Nações Unidas, que ocorre a cada 20 anos. E é com base nesse ambiente que eu descrevi, que eu venho criar algumas propostas para que possamos tratar o conceito de sustentabilidade nas nossas cidades. Nada mais relevante que o papel desta casa em poder difundir mais do que lei e cultura. Como podemos criar uma nova cultura de produzir as nossas cidades? E aí nós propomos que esse planejamento urbano de longo prazo, estratégico na gestão das cidades, seja algo proposto, pensado, estimulado em cada município. Não estou falando só dos grandes municípios. Eu estive no município de 20 mil habitantes, que na entrevista que eu fiz com diversos atores estratégicos, todos colocaram como primeiro problema mobilidade. E a gente achando que isso é um problema de Vitória, São Paulo, Rio, 20 mil habitantes. Um outro passo importante, nós entendemos, seria um esforço coletivo para identificar a situação atual das cidades capixabas no que tange à sustentabilidade urbana, ou seja, o quão longe ou o quão perto estamos, quais são os potenciais, quais são os maiores problemas. Precisamos criar alguns eixos para poder nortear a ação local. Poucas são as cidades que têm uma estrutura como Vitória, com muitos técnicos, muitas consultorias. As demais atuam com estruturas mínimas. Então, por que não levarmos a esses ambientes uma discussão e eixos de ação? Criar esses eixos e levar uma discussão em cada região ou mesmo em cada município, se necessário. E, por fim, estimular a participação de arquitetos e urbanistas em cada uma dessas cidades. Existem cidades que não tem sequer um arquiteto morando, e nós somos 2.500 arquitetos no Espírito Santo, mais 3.000 sendo formados nas 3 escolas. Então, não é por falta de mão de obra, mas é por falta de uma política estratégica de gestão das cidades. Não dá para dizer que será feita uma política urbana consistente sem arquitetura e urbanismo competente. Da mesma forma que não podemos pensar numa política de saúde sem médicos, ou na justiça sem advogados, enfim. Então, até que ponto essas políticas urbanas estão produzindo, de fato, soluções que vão resolver o problema a longo prazo, e não tapar problemas emergenciais, que também precisam ser cuidados, é óbvio. Então, à luz desses temas todos, eu deixo essas propostas para casa. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo se coloca à disposição para voltar a discutir, da mesma forma como foi proposto em um programa de 21 dias, que eu dei uma olhada por acaso, né, vi antes e achei muito interessante, por que não pensarmos numa cidade para o século XXI também? E aí convido, né, o doutor Hércules e demais deputados a participar também da Jornada Urbanere, que acontecerá nos próximos dias 9 e 10 agora de novembro, na Casa do Arquiteto, uma promoção do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e da Rede Urbanere, que é uma rede internacional de fomento de conhecimento, onde nós vamos tratar e difundir as boas práticas e as boas técnicas de cidades sustentáveis. Eu agradeço a oportunidade e até a próxima. Pois não, deputado Sérgio Majeste. Eu queria parabenizar o Tito pela explanação feita aqui, pelas questões que ele pontuou. Eu sou geógrafo, a minha profissão, professor de geografia, e é interessante essas coisas que você coloca, como também provavelmente acontece na saúde, em outras questões, na educação acontece demais, de se pensar sempre pontualmente, ou de se pensar sempre nas mesmas coisas, ou então de se pensar algo que parece como a única solução. A questão hoje daqui de Vitória, da mobilidade, do urbanismo, as pessoas agora falam muito de ciclovia, como se ciclovia fosse uma coisa que vai salvar o problema das cidades. Então, assim, é óbvio que incentivar ciclovias é interessante, como é interessante incentivar calçadas para as pessoas andarem a pé,
E uma coisa que você colocou, que eu acho que é uma visão muito moderna, e que aqui no Brasil falta essa visão, eu acho que não chegou isso ao gestor público ainda, que é essa questão de se pensar formas das pessoas não precisarem se locomover, né? Que elas possam trabalhar ali mais próximo de casa, possam estudar, que é um pensamento muito moderno, né? E que assim, muitas cidades no mundo já pensam sobre isso, já começam a colocar políticas em prática sobre essa questão, e que nós precisamos pensar nessa ótica, né? Claro que a gente pensar em, né, um transporte urbano de qualidade, que nem isso conseguimos ainda, né? Retirar carros das ruas, mas pensar dentro dessas óticas todas, né? Não podemos continuar com uma visão como se resolver o problema do transporte público é colocar mais ônibus na rua, né? Resolver o problema da escola, da educação é construir mais escola, resolver o problema da segurança é botar mais polícia na rua. Então nós precisamos pensar dentro dessa visão moderna que você expõe aqui, eu concordo plenamente, eu falo muito isso nas minhas aulas lá com o ensino médio, quando a gente trabalha esses assuntos sobre a questão das metrópoles. O Brasil tem um problema sério com essa questão de uma quantidade muito grande de grandes cidades. E uma outra coisa que você coloca, a questão hoje da mobilidade nas pequenas cidades. A minha família é de Santa Maria de Jetibá, uma cidade que tem hoje ali, o município tem 37, 38 mil habitantes, a cidade deve ter uns 20 mil, eu acredito, e você tem engarrafamento em Santa Maria, né? Você tem horas de pico ali que é complicado, estacionar em determinada hora do dia, nem pensar, pode ir a pé, porque você não vai encontrar vaga. Então, parabéns e obrigado pelo convite para a semana que vem também, vamos tentar participar o máximo possível. E estamos à disposição para que essa discussão me interessa muito. Muito obrigado, deputado. Bom, presidente, Pois não. eu gostaria de fazer umas perguntas, dizendo o seguinte: entre o desejo e a realização existe uma distância muito grande. Nós temos um problema hoje de mobilidade urbana e não temos dinheiro. O que a arquitetura, os arquitetos que são quem, né, são donos da criatividade, donos da capacidade de fazer espaço onde não existe, aproveitar o melhor possível todo o ângulo que existe de espaço, o que vocês têm e pode apresentar como realidade para, sem dinheiro, fazer o que precisa? Bom, eu agradeço a oportunidade da pergunta e talvez eu frustre um pouco na resposta, porque se fosse rápida essa resposta, talvez a gente já tivesse resolvido. Mas é uma oportunidade muito interessante para a gente estabelecer algumas reflexões. Eu cresci atravessando as 5 pontes para estudar em Vitória, morando em Vila Velha, e passava 40 minutos do trânsito todo dia, pequeno. E vi a segunda ponte sendo construída, no sonho de, não, quando vier a segunda ponte, teremos nossos problemas resolvidos. Como eu estudava aqui na Praia do Canto, eu vi a segunda ponte ser inaugurada, vi a região ainda ter trânsito, e vi a terceira ponte ser construída. Por inteiro, me lembro ainda, na metade da faculdade, passar pela primeira vez na terceira ponte, e ter uma experiência fantástica. Só que nós não podemos viver de construir pontes a cada 15 anos e achar que isso vai ser a solução. Nós precisamos de vários modais, né, incluir pontes, sistemas viários, transportes coletivos, certamente, diversos modais como cicloviários, aquaviários, etc. Mas, para mim, a médio e longo prazo, a grande questão é como fazer a cidade se desenvolver a ponto de reter os seus moradores e fazer com que os trajetos sejam os menores possíveis. Por que eu não posso trabalhar, estudar e morar em 3 ou 4 quadras, 5 quadras de um bairro para o outro, que eu não preciso fazer longos percursos? E isso se faz a partir também, de diversas formas, na gestão dos próprios PDMs, né, que são referências, marcos normativos fantásticos, mas na gestão da indústria, do comércio, da própria mobilidade. Então, é um processo extremamente difícil, não é fácil, mas ele precisa de muita estratégia, de curto e de longo prazo. Bom, nós temos um comportamento social que visa, né, o lucro e a valorização. A gente tinha um centro de Vitória, onde estava concentrado todas as forças comerciais.
Aí veio o boom imobiliário, aí trouxe tudo para aqui, para a Praia do Suá e para a Praia do Canto. Como é que... E a gente tem, então, certeza de que um planejamento não depende só daquela vontade ali, depende de vários outros conceitos. Perfeito. De visão de ocupação de espaço. Quer dizer, em Vila Velha, por exemplo, que é a terra do deputado Hércules, se construiu, logo com a permissão de todos os poderes públicos, se construiu um paredão para tampar o sol da praia. E hoje fica todo mundo lá reclamando que as praias estão... Quer dizer, o que a gente pode fazer com essa indisciplina e com essa falta de responsabilidade dos gestores que permite essas transgressões da lógica humana? Porque, na verdade, né, você tem algumas coisas que elas são completamente criminosas. Quer dizer, você permitir que seja construído uma quantidade de prédio numa área sem um número de garagens suficiente nem para os moradores. Quer dizer, tem 200 moradores num prédio, tem só 200 garagens, e naquele prédio tem 200 moradores com 5 pessoas, cada um com um carro. Quer dizer, nem esse cálculo é feito. Então, eu quero ser mais realista do que o rei. Como é que a gente resolve um problema onde não tem colaboração? Porque falar isso na Europa, nos Estados Unidos, é diferente, porque lá existe lei, e a lei é cumprida. Aqui, por exemplo, no Brasil, que não tem lei, aliás, tem muita lei, mas não é cumprida. Como é que resolve? Como é que vocês veem a possibilidade de resolver isso? Tem carro em excesso, tem espaço sendo diminuído, porque as ruas continuam na mesma largura, os espaços que tem, onde poderia ser estacionamento, é construído mais prédio. Quer dizer, como é que você vê uma possibilidade efetiva de ser resolvido isso? Bom, só tem pergunta fácil, né? Assim, eu acho que nós temos uma grande oportunidade a partir desses problemas. A maior parte dos atores que participou da construção, né, desse cenário atual, ou seja, nos últimos 20, 30 anos, continua presente, seja no setor público ou privado. Então, já fica mais fácil hoje conversarmos sobre aquelas decisões bem ou mal intencionadas, não importa, ou seja, aquelas decisões lá atrás nos trouxeram até esse momento que nós estamos. E a cidade parou, ou está parando, por falta d'água, por falta de mobilidade, por falta de energia, etc. Então, essa compreensão de que o problema nos toca a todos, eu acho que fica mais fácil agora do que era há 30 anos atrás, quando a falta d'água era uma possibilidade, agora é concreto. Né? Teremos dificuldade no trânsito, hoje não se anda. Então, a partir do momento que a gente construir uma nova cultura de que a cidade que está sendo construída daquela forma não é uma cidade viável, só a partir dessa compreensão, nós poderemos pensar numa segunda parte. Tá, mas como poderemos fazer uma cidade viável e interessante para todos, que dê o retorno para o mercado imobiliário, que dê retorno para os demais setores, comércio, indústria, né, setor público atuando. Então, um novo modelo de cidade. Eu acho que mais do que uma solução de uma obra, nós precisamos agora de uma proposta, de um projeto de cidade. Que cidade nós precisamos? Será que a verticalização é ruim? Não necessariamente, só que não precisava ser na beira da praia, com os afastamentos adequados para garantir a ventilação do entorno. Em compensação, nós temos áreas com grande horizontalidade que tem um potencial de crescimento até mais para o interior desses municípios. Então, como estabelecer um acordo que torne esses espaços hoje desvalorizados, por exemplo, talvez mais interessantes para a classe média, para a classe alta e para a classe baixa, que tem uma miscigenação social e econômica, ou seja, a cidade... Eu tive uma reunião com o Jaime Lerner, ele falava, olha, a cidade pensa como um jabuti, onde cada gomo do casco dele é um bairro e tudo está dentro dele. Então, só para concluir, a questão é cultural, ou seja, nós estamos falando muito em obras e talvez pouco em projeto de cidade, a cidade que queremos e a cidade que precisamos. Quando conseguimos construir um acordo numa cidade realmente interessante, nós poderemos drenar os poucos esforços que nós temos condições hoje de recursos para produzir, sim, essa qualidade de vida. E eu tenho certeza que isso é possível. Só para encerrar, eu vim de uma palestra sobre a cidade de Medellín. Em 4 anos, uma cidade de um porte muito grande, fez intervenções que mudou radicalmente a sua estrutura, e a sua cultura e a sua qualidade de vida. Então, assim, é possível. Agora, demanda estudos bastante profundos e uma equipe técnica bastante robusta. Obrigado, deputado. Eu posso fazer pergunta, porque o deputado César Majeste diz que eu estou fazendo a mesma pergunta aqui, mas eu não estou fazendo perguntas diferenciadas com
com comportamento porque eu quero receber respostas no sentido de coisas que eu entendo que elas são necessárias, mas que o uso e costume desviam a possibilidade de que os projetos sejam efetivados. Eu queria saber, por exemplo, no estudo de metrópoles, por exemplo, vocês fazem esse estudo com base em aglomerados urbanos único ou, por exemplo, porque nós temos um caso específico do Espírito Santo que tem vários municípios que têm relação um com o outro. Por exemplo, Vitória tem problema com o pessoal que vem de Vila Velha trabalhar, quer dizer, não é um problema de Vitória. Mas esse estudo de metrópole vocês fazem por habitante ou é por região baseada em, mesmo que seja vários municípios? Bom, como o conceito de metrópole já é ter vários municípios, mas vivendo como uma cidade única, como um grande aglomerado, um interferindo no outro, todo estudo já vai ter que levar em consideração essa característica. É possível você fazer alinhamentos, por exemplo, nos PDMs, ou seja, de que forma o PDM de Vitória pode conversar com o PDM de Vila Velha, da Serra, de Cariacica e de Viana, e construir grandes acordos. E é por isso que eu optei por vir aqui na Assembleia, né, solicitei e fui gratamente bem recebido, porque esse é um acordo coletivo. Não pode ser decisão de um ou dois, mas tem que ser um acordo de muitos, se possível de todos, para encontrar a cidade possível. Não é um processo simples, não é um processo fácil, é um processo novo no mundo inteiro e ainda mais no Brasil, mas ele é necessário. Então, construir acordos daquelas questões que estão acima da gestão local, mais do varejo, mas que podem ser pensar as cidades a médio e longo prazo como uma política de Estado e não uma política de governo, é possível, existem práticas, mas não tem solução pronta, ou seja, realmente é começar um trabalho, construir propostas e construir um acordo, acima de tudo. Presidente, eu agradeço e gostaria de sugerir então, que Vossa Excelência, na oportunidade, fizesse um convite novamente ao Tito, para que ele pudesse fazer essa explanação aqui, junto com os prefeitos da Grande Vitória, que poderia, né, começar a discutir a questão do entendimento. Porque, por exemplo, você fazer um projeto de urbanismo para Belo Horizonte, que é um município, o prefeito, por exemplo, de Belo Horizonte, ele pode adotar o projeto e pode falar, bom, isso aqui é realmente a solução. Nós temos esse problema, que o que o prefeito de Vitória adotar, se o de Cariacica não adotar... Você me dá licença um minutinho? Olha só, na década de 90 foi criada por lei no Brasil a instituição região metropolitana, que deveria ter essa característica. Inclusive, Vitória é reconhecida pelo IBGE como uma região metropolitana e deveria ter o órgão constituído aqui. Inclusive, a lei prevê a organização da região metropolitana com representantes de todos os municípios conurbados e um representante, inclusive, da Assembleia Legislativa. Só que, no caso do Espírito Santo, eu não sei como nas outras regiões metropolitanas isso funciona, mas aqui a região metropolitana nunca funcionou, o órgão nunca funcionou. Chegou a se criar por exemplo, o Transcol é um tipo de política de transporte pensada para regiões metropolitanas. Só que o Transcol foi criado antes da região metropolitana ser constituída. O fato de não ter ligação interurbana de um município para o outro, normalmente é uma adequação para regiões metropolitanas, porque vive como se fosse um aglomerado urbano único. O problema é que não funciona. Então, isso que você está dizendo. Para que funcionaria um órgão constituído de uma região metropolitana? Quando você pensa segurança, você não poderia pensar a segurança só em Vitória, uma vez que bandidos das outras regiões vêm para cá, os daqui vão para lá, assim o transporte urbano, assim tudo. O problema é que a ideia da constituição disso, em termos de lei, ela é muito interessante, mas ela não funciona. Aqui no Espírito Santo, inclusive, eu tentei no começo do ano, no começo do meu mandato, saber a respeito, né, se funcionava, se havia representantes, se havia reuniões periódicas, e eu sequer consegui as informações, na verdade. A gente poderia trabalhar junto nesse sentido, né, de revigorar o órgão da região metropolitana. Eu agradeço e fica a sugestão aí de fazer esse encontro aqui na Assembleia, junto com convidar os prefeitos da Grande Vitória, para que ele pudesse passar, são ideias importantes e altamente justificáveis, para resolver o problema, até mesmo sem dinheiro, né? Porque dinheiro realmente não existe para resolver o problema da forma que a gente sonha.
mas é possível, com as ideias que ele está colocando ali, de se amenizar bem e de caminhar para uma unidade de forças, no sentido de resolver o problema da Grande Vitória toda. Deputado Enivaldo, até a sugestão do Marquinhos, pessoa da Comissão de Infraestrutura, a gente pode propor uma audiência pública pela Comissão de Infraestrutura, junto com uma parceria com a Munis, e o Tito vem falar sobre esse assunto, que é até, inclusive, PDM é uma coisa nova, né, Enivaldo? Se falava em PDU, só PDU. A cidade só tinha a parte urbana, ninguém falava em PDM. PDM é uma coisa muito recente. Então, na verdade, não podemos pensar a cidade só no perímetro urbano, temos que pensar no interior, né? Isso é uma coisa que é muito recente, o PDM. Então, eu queria que você encerrasse sua fala e vou sugerir à Comissão de Infraestrutura, junto com a Munis, para ver se a gente pode fazer uma audiência pública para debater esse tema, e você seria convidado para falar sobre isso. Será um prazer, eu agradeço a oportunidade. Eu entendo que o tema ele é absolutamente relevante e afeta a todos. Se tem um tema democrático, é conversar sobre os problemas da cidade. São muitos e nos toca a todos. Eu fico à disposição, agradeço a oportunidade de cada um e reforço o convite no próximo dia 9 e 10 da jornada Urbanéria no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu vou encaminhar por e-mail o convite para suas assessorias. Estamos à disposição, vai ser um prazer.